Olá, tudo bom? E aí, continuando aí os processos de trabalho, continuando aí nosso conhecimento, nós vamos trabalhar um pouquinho com terminologia cirúrgica. O processo de terminologia cirúrgica ele é importante, principalmente para auxiliar no processo. E por mais que a gente desenvolva uma boa técnica, por mais que a gente desenvolva um bom trabalho, conhecer e saber um pouco mais sobre os termos a que se referem os procedimentos é essencial para o nosso trabalho, para a nossa prática. Conhecimento fundamental para que a gente possa até entender a conversa que está tendo, o que está acontecendo, quais são as informações da própria equipe e, claro, juntamente com esse conhecimento, até a forma de se comportar dentro da sala cirúrgica. Então, bora, fica comigo e vamos aprender um pouquinho mais. Quando a gente pensa na terminologia cirúrgica, normalmente, nós vamos encontrar termos próprios, palavras específicas que vão definir para a gente a área do corpo que vai passar pelo procedimento, e o tipo de procedimento, o que vai ser feito. A gente costuma falar que vai ser a área afetada, a área que vai ser abrangida, que vai ter aquela área de abrangência no procedimento, e o que vai ser desenvolvido naquele momento. E dessa forma, nós vamos saber qual é o tipo de cirurgia, nós vamos saber sobre os instrumentos e os equipamentos cirúrgicos para cada uma delas e, principalmente, é uma forma verbal de se falar qual é o procedimento que vai ser feito. E aqui tem um exemplo bem tranquilo. Quando a gente pensa na palavra, ela é formada de raiz e sufixo. A raiz, ela vai me definir qual é, a área, a estrutura do corpo pela qual vai passar essa intervenção, essa primeira parte da palavra que fala para a gente onde que acontece. E o sufixo, a segunda parte, é o que vai falar qual é o procedimento, o que vai ser desenvolvido. Então, por isso que é importante a gente saber. No exemplo, apendicectomia. O apêndice, que é relacionado ao apêndice vermiforme, e ectomia é o sufixo para o procedimento cirúrgico de retirada, de remoção ou de extirpação, que a gente vai ver depois em mais alguns exemplos. Nós temos aqui palavras relacionadas, às raízes, relacionadas aos órgãos, então adeno para a glândula, ângio para vasos sanguíneos, bléfaro para a pálpebra, cárdia relacionada com o esfíncter do esôfago gástrico, não tem nada a ver com esse coração, o cisto é para a bexiga, cole para as vesículas biliares, o cólon do intestino grosso, e aí no caso do intestino grosso, seja ele o ascendente, seja o transverso, seja o descendente. O cólon num todo, colpo para vagina, entero para intestino delgado, espleno relacionado ao baço, flebo relacionado à veia, gastro, estômago, hepato, fígado, ístero para útero, láparo, para a estrutura da parede abdominal, nefro para rim, oftalmo para olho e oóforo para ovário, orque para testículo, ósteo para osso, oto para ouvido, pielo para pelve renal, prócto para reto e ânus, rino no nariz, salpingo de tuba uterina e tráqueo para traqueia. Nós temos que no sufixo, alguns sufixos que vão definir, no caso de tomia, é uma incisão, ela é um corte, uma abertura de uma parede, de um órgão. Ectomia, que vai retirar, igual nós vimos a apendicectomia, vai extirpar. Pexia, termo que nós usamos para fixação, de algum órgão, para a estrutura de mantê-lo em um local específico. Litíase, quando tem cálculo no local. Estomia, para fazer uma nova boca, para comunicar um órgão que seja tubular, que seja oco com o meio externo. Então ele tem a sua estrutura junto ao seu corpo, então para ligá-lo ao meio externo do lado de fora, nós temos uma estomia, igual acontece com a traqueostomia. Traqueostomia, abertura na traqueia. Escopia, para visualização. Plastia, para uma reparação, para uma reconstrução. Rafia,
que vai aí a questão da sutura no local, vai dar os pontos. E alguns termos especiais, lógico, que não dizem respeito a essa nomenclatura clássica. Amputação, né, quando nós nos referimos aí à retirada parcial ou total, seja de um membro, seja de um órgão. Quando nós falamos de enxerto, nós estamos colocando, inserindo material para corrigir alguma falha, para corrigir algum tecido ou órgão. A exérese, né, que vai fazer aí a retirada, a extirpação do segmento, igual está acontecendo com essa estrutura óssea aqui no carpo. Ela vai ser feita uma exérese desse conjunto ósseo. A artrodese com a imobilização cirúrgica de uma articulação, igual aconteceu nesse paciente, fez uma artrodese, né, das vértebras cervicais. A anastomose, uma comunicação cirúrgica entre vasos sanguíneos ou até mesmo entre duas vísceras ocas. Então, nós realizamos uma anastomose. É um procedimento que pode ser observado, né, quando o paciente faz hemodiálise. E eles costumam realizar a anastomose arteriovenosa no membro superior para favorecer o fluxo sanguíneo no membro. Então, vocês podem observar, né, alguns pacientes que fazem hemodiálise, vocês vão ver essa anastomose entre artéria e veia do membro superior. Circuncisão ou postectomia, né, que vai retirar aí o prepúcio, né, em cima da glande para facilitar a exposição dela. Paracentese, né, é a questão de realizar uma punção dentro de um local para aspirar o líquido, né, que está nesse local. Toracocentese vai remover o líquido do espaço interpleural que não deveriam estar, como acontece com hidrotórax, hemotórax. Vai acontecer, né, de biópsia para remover algum tecido para o diagnóstico, cesariana para tirada do bebê da área abdominal, cauterização, onde o tecido será destruído pelo aquecimento, que é o que acontece, né, em alguns procedimentos cirúrgicos com o bisturi elétrico, né, quando ele tem a função de cautério ou o eletrocautério. Evisceração, saída total ou parcial de vísceras do abdômen. Episiotomia é uma incisão que é feita, vai ter uma foto mais para frente que mostra melhor. É uma incisão que é feita no canal vaginal, na área externa do ósseo vaginal, para evitar a ruptura, né, para evitar a ligação, a fístula, que pode acontecer entre o canal vaginal e o anal, para evitar a ruptura do períneo. Né? A fístula vai comunicar parte de um órgão na cavidade com outro órgão, com a superfície cutânea. Vasectomia é o corte, né, a retirada do segmento do canal deferente, né, para controlar a natalidade. Então, chega aqui na estrutura, na estrutura escrotal, localiza o testículo, faz um pequenininho corte e faz a, a divisão, né, o corte do canal deferente. Dissecção é um corte, um retalhamento. E alguns exemplos cirúrgicos, né, que eu vou passar para vocês entenderem, com o sufixo de tomia. Toracotomia, na cavidade torácica, que vai fazer essa abertura, como aqui está representado, nos arcos costais do paciente, eles fizeram a abertura direta aqui do tórax. Cardiotomia para cárdia, colédocotomia para abertura do colédoco, ureterolitotomia, vai abrir um ureter para retirar um cálculo, e aí vai, flebotomia para veia, para inserir um catéter, laparotomia na questão da cavidade abdominal, sufixo com istomia, né, que aqui é a região da traqueia colocando um tubo, então aqui é uma traqueostomia, para comunicar esse órgão oco, a traqueia, com o meio externo. Jejunostomia, para abertura do jejuno, para colocar uma sonda ali para alimentação. Ileostomia, para desviar o trânsito intestinal no íleo. Gastrostomia, vai fazer a abertura no estômago para alimentação em condições gerais. Então faz a abertura direta aqui na parede do estômago, na parede abdominal, indo até o estômago. Colostomia no cólon, igual eu falei com vocês, pode ser colostomia do ascendente, descendente transverso, e aí a partir do momento que eu faço essa abertura, eu faço essa colocação da bolsa de colostomia. Cólon e estomia, abertura do cólon. Nefrostomia vai abrir a estrutura da pelve renal para a região externa, para a colocação de uma sonda. E sufixo ectomia, que vai remover, vai retirar, seja total, seja parcial.
E aí pode ser tireoidectomia da tireoide, mastectomia para retirada da mama, esofagectomia, né, de parte do esôfago, colectomia, parte parcial ou total do cólon, histerectomia, né, na retirada do útero, salpingectomia da tuba uterina, gastrectomia, vai tirar parte ou total do estômago, igual acontece aqui, ó, a gastrectomia que muita gente fala que é cirurgia bariátrica, né, mas é uma gastrectomia. A bariátrica é a que a gente fala mais fácil, né, para todo mundo entender. Ah, fez uma bariátrica, então ela fez uma das cirurgias é uma gastrectomia. Colecistectomia, né, de vesículas biliares, esplenectomia para retirada do baço, ooforectomia para retirada do ovário, prostatectomia, retirada da próstata, safenectomia para retirada da safena, e aí a safena pode ser retirada, né, por razões de déficit circulatório, né, quando existem as varizes, ou ela pode ser removida para a realização de procedimento de revascularização do miocárdio, né, através do que a gente chama de ponte safena. Amidalectomia, remoção da amígdala, adenomidalectomia, adenoide amígdala, laringectomia, para retirada da laringe, varicectomia das varizes. Então aqui, ó, varicectomia das varizes. Eu não falei vasectomia, que nós vimos, que é um corte no ducto deferente para infertilidade, para não ter mais fiote. Fleboembolectomia para retirada de um êmbolo da veia, hemorroidectomia para retirada das hemorroidas e apendicectomia do apêndice vermiforme, localizado anatomicamente na fossa ilíaca direita. Laminectomia, parte da vértebra, cistectomia para retirada da bexiga, orquiectomia para retirada do testículo, lobectomia de um lobo pulmonar, pneumectomia para retirada do pulmão. Retossigmoidectomia, que vai fazer a retirada do reto e do sigmoide, todo esse conjunto. E aí o paciente vem com a bolsa de colostomia, expondo aí o cólon para o meio externo. Cirurgias com escopia, para visualização, feita com a câmera, né? Procedimentos de visualização dos brônquios, procedimento para visualizar esôfago, estômago e duodeno, esôfago gastroduodenoscopia. Ó, isso aqui é boa para colocar lá na forca, no joguinho. Laparoscopia, para visualização da cavidade abdominal, retossigmoidoscopia, para visualizar o canal anal, reto, sigmoide, cistoscopia, a bexiga, e é importante, retossigmoidoscopia. É só o canal anal, reto e sigmoide. Porque se for toda a estrutura do intestino grosso, aí já é uma colonoscopia, né, que vai até quase a região ali da válvula ileocecal e a porção terminal do íleo. Cirurgia de plastia, né, para reconstrução, rinoplastia, uma cirurgia plástica no nariz, uma correção. Queloplastia, reparo dos lábios, ritidoplastia, para corrigir rugas na face, essas ruguinhas que ficam. Mioplastia, né, correção de músculos. Colpoperineoplastia, para reconstruir vagina e o períneo. Mentoplastia na região do queixo. Blefaroplastia das pálpebras, seja ela superior, seja ela inferior. E rafia, que é o fechamento. Herniorrafia, para a questão da hérnia, colporrafia da parede vaginal, perineorrafia do períneo, gastrorrafia da parede do estômago. E aqui é o que eu falei, a episiorrafia ocorre no períneo após o trabalho de parto. Por que foi feita? A episiotomia, canal vaginal, a criancinha já está aqui, esse é o anal. Se não fizer episiotomia, esse corte em diagonal, normalmente indo para o lado direito, pode ocorrer a ruptura de todo o períneo e fazer a comunicação à fístula, anal-vaginal. Como é feito esse corte, a episiotomia, depois é feita a episiorrafia, essa sutura desse canal. Cirurgias de pexia, que é para fixação, retinopexia, para fixação da retina, nefropexia, né, para elevação do rim, a sutura dele na parede abdominal, cistopexia, para o retorno da bexiga para o local adequado, e orquiopexia, para fixar o testículo na bolsa escrotal. Muito obrigado a todos, espero que tenha ajudado. E fica ligado, daqui a pouco a gente vai ter mais vídeo. Um abraço.